Bom dia, graças e paz a todos, uma feliz semana. Nesse momento nós vamos passar para a mensagem de hoje, que tem como tema a tribo de Levi. Estamos na reta final da leitura do livro A Cruz e Sua Sombra, hoje o capítulo 39. E quem vai estar com essa responsabilidade de apresentar essa tribo é a irmã Janaína Simões. Com você a palavra, Janaína, seja bem-vinda. Amém. Bom dia a todos, irmãos, graça e paz. Estão me ouvindo bem? Amém? Sim, irmã Jana. Amém. Então, como a irmã Alexandra falou, hoje nós vamos falar sobre a tribo de Levi. Então, desde já orem em vossos corações para que o Santo Espírito de Deus possa atuar tanto na minha vida quanto na vida de todos vocês que estão presentes aqui nesta reunião. Irmãos, posso confessar para vocês que eu não tinha assim, estudado a fundo sobre essa tribo, né? Antes da irmã Alexandra me dar a oportunidade de compartilhar com os irmãos. E assim, são momentos muito interessantes que nós temos relacionado a essa tribo, mas nós não podemos iniciar a história dessa tribo sem falar, né, do que o irmão Nilson falou ontem, né, que é de Simeão, a tribo de Simeão. Porque eles tiveram um episódio juntos, né, um episódio que não foi positivo, foi um episódio negativo, que no qual, né, quando Jacó foi dar o conselho, não foi muito bem uma bênção para eles, né, foi bem uma maldição. E para nós entendermos um pouquinho o que aconteceu, o irmão, né, já passou ontem, e Levi, ele quer dizer unido, né? Como diz aqui o início do texto, do capítulo, quando Lia deu à luz ao terceiro filho, ela disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso ela chamou Levi ou unido. Pouco percebeu Lia, com um anseio pelo amor de seu marido, que o pequeno bebê cumpriria o seu nome, e em um sentido muito mais amplo do que ela antecipara, e ajudaria a unir os filhos de Israel ao seu grande marido, o Criador de todas as coisas. Então, nós vemos aqui Lia, né? O propósito dessa terceira gestação, primeiro foi Rúben, segundo Simeão, e o terceiro, Levi. Era unir-se ao seu marido. E aqui fala do propósito, né, dessa tribo que aconteceu mais tarde. Nós vemos ela iniciando com um âmbito negativo, quando nós vemos aqui a traição de Simeão e Levi, quando mataram todas aquelas pessoas, que está lá em Gênesis 34. Eu vou ler um pouquinho para os irmãos aqui que quiserem acompanhar e anotar também sobre essa história, né, que está ligada a Simeão, a segunda tribo, a terceira tribo, que é Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Armó e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram eles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativo as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e entre os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam: e que direito eles tinham de tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Então, nós vemos aí no início, né, desse capítulo, como fala aqui também, nós vemos essa parte negativa, né, que Simeão e Levi cometeram esses assassinatos, né, e a partir daí eles tiveram a consequência, né, em relação, assim, ao seu pai.
E o nome Levi, ele parecia uma profecia na obra da vida de toda a tribo. Como Satanás, por inveja e ciúme, separou Lia do respeito de seu marido, assim também procurou destruir Levi, persuadindo, como nós já lemos aqui, a unir-se com Simeão para vingar o mal à sua única irmã. As palavras de Jacó em seu leito de morte revelaram a magnitude do crime e como o Senhor o considerou. O coração do velho pai foi agitado pela lembrança e exclamou no seu conselho: olha só, irmãos, não entre em minha alma com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era cruel. E então, como se não perpetuar tais crimes, exclamou: eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E aí, irmãos? Era mais uma maldição do que uma bênção, né? Era mais uma maldição do que uma bênção. Mais do que. Mas, quando o pecador se arrepende e se desvia dos seus pecados, nosso Deus transforma as maldições em bênçãos. E assim foi o caso de quem? De Levi. Uma das coisas maravilhosas, né, que nós vemos nessa história é que no momento certo ele se arrependeu, né, do que ele havia cometido, e eu criei não, né? Deus me deu uma frase em relação a isso, né? O seu primeiro estágio não precisa ser o último. Em que sentido? Que se você se arrepender dos seus pecados, mesmo que você tenha cometido os piores pecados, o Senhor ele vai te perdoar. Como nós lemos na 1 João 1,9, o texto para a base da oração. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, cabe a cada um de nós, são as nossas escolhas, são elas que irão definir o nosso destino eterno, né? No sábado mesmo, Deus me deu uma pregação, até vou falar aqui para os irmãos compartilhar. Eu cheguei na igreja, eu tinha uma pregação. Isso nunca tinha acontecido comigo. E quando foi na hora do sermão, eu fiz a escola sabatina, e quando foi na hora do sermão, a minha pregação estava totalmente transformada. Não tinha nada a ver com a pregação que eu cheguei. Durante a escola sabatina, eu olhei para a igreja e Deus, né, colocou uma outra mensagem na minha mente. Isso nunca tinha acontecido comigo. Não sei se já aconteceu com algum dos irmãos. De estar praticamente no púlpito e ter a mensagem mudada. E Deus me deu uma outra mensagem. Irmãos, e foi uma coisa extraordinária. Foi maravilhoso, assim, uma experiência única. Para mim foi extraordinário. E aquela mensagem foi maravilhosa, sobre identidade cristã. Porque hoje muitos de nós estamos perdendo a identidade cristã. E esse deve ser o primeiro foco, né? O que é a identidade cristã? São os nossos atos à luz do Evangelho. É a nossa comunhão com o Senhor. E é como as pessoas nos veem, as pessoas de fora nos veem. Porque nós somos um livro aberto. E nós precisamos testemunhar, irmãos. E muitas vezes nós perdemos essa identidade. E como nós vamos ver mais para frente aqui, Levi ele teve a oportunidade de ter um novo posicionamento quando ele foi colocado em uma determinada situação. Então, aqui fala que quando o pecador se arrepende e desvia dos seus pecados, nosso Deus transforma as maldições em bênçãos. Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, não é um arrependimento falso, precisa ser genuíno. Quando nós nos arrependemos genuinamente, quando nós confessamos diante do Senhor, porque o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Eles fazem separação entre nós e a santidade que é o Senhor. Então, quando nós nos arrependemos genuinamente, o Senhor ele transforma os nossos corações. Então, aquilo que era maldição, como nós vemos, né? O que Jacó determinou, a profecia que Jacó determinou a vida de Levi, vira uma bênção quando você se posiciona diferente. E isso é aplicado para nós também, precisa ser aplicado para a nossa vida. A identidade cristã precisa fazer parte, cristã verdadeira, precisa fazer parte integral da nossa vida, diariamente.
Porque as pessoas, elas estão nos vendo. Ainda mais quando nós professamos que servimos a Deus. Então, elas nos veem. E como as pessoas nos veem? Como as pessoas de fora estão vendo a irmã Janaína? Como as irmãs de fora estão vendo a irmã A, a irmã B? Como tem sido positivo ou tem sido negativo? Se tem sido negativo, irmãos, nós precisamos parar e rever como nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando, como nós estamos falando, como nós estamos nos alimentando. Tudo isso gera influência. Tudo isso somos nós. A nossa identidade é representada aí, com o nosso dia a dia, com aquilo como nós nos comportamos. Então aqui fala que quando nós nos arrependemos, o Senhor transforma a maldição em bênção. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas a partir do encontro verdadeiro com o Senhor. Né? Nós vemos ali histórias de Paulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus, naquela estrada, né? Ele teve aquele encontro com Cristo, Cristo pessoalmente chamou ele. E aí ele teve a sua vida transformada, a partir dele ele foi uma nova criatura. E quando nós aceitamos o Senhor, o chamado de Deus para as nossas vidas, então tem que se cumprir 1 Coríntios 5:17, de sermos uma nova criatura, que as coisas passadas ficaram para trás, minhas palavras, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Mas o que acontece muitas vezes conosco? Estou falando comigo primeiro, irmãos, como pecadora. Às vezes nós queremos trazer coisas da nossa vida antiga, daquele velho homem que tinha que ter ficado lá morto, queremos trazer para a nossa vida novamente. E assim não funciona, irmãos, porque a identidade cristã, o testemunho verdadeiro, é de uma nova vida em Cristo Jesus. Porque o que o Senhor está fazendo conosco? Ele está nos moldando, nos transformando aqui nessa escola que é o mundo, para que nós venhamos habitar onde? Na Canaã celestial. Então, aqui nós passaremos por vários desafios. Às vezes nós iremos ganhar, às vezes nós iremos perder. Mas o que o Senhor precisa ver em nós é o esforço e a dedicação de sermos fiéis a Ele. Porque o que falta muito hoje é a fidelidade. Infelizmente, nós pecamos. Nós deixamos de fazer coisas que nós precisamos fazer. Para que nós tenhamos o quê? Uma integridade. Porque a identidade cristã é formada em amor, em humildade e em integridade. Sermos pessoas íntegras diante de Deus e diante do mundo. Irmãos, isso, às vezes, o que nós falamos, ele pode até influenciar, mas o testemunho, que é o que o Senhor chama para que nós venhamos fazer hoje, sermos hoje testemunhas, eles arrastam. Eles influenciam, eles impactam as pessoas. É impossível as pessoas não verem, porque você, de certa forma, atrai. E assim foi, era a obra que Jesus fazia. Jesus não atraía as pessoas a ele? Jesus atraía as pessoas. Então, da mesma forma, o Senhor nos convida hoje para sermos testemunhas. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos ter a consciência despertada. Porque às vezes nós fazemos coisas que achamos que não é pecado. E às vezes é pecado. Ou às vezes estamos ali acariciando alguma coisa que nós precisamos deixar para que nós tenhamos uma comunhão com Deus assertiva. E às vezes essa comunhão ainda não chegou, essa plenitude, que é o que o Senhor quer conceder a cada um de nós. O extraordinário, irmãos. Irmãos, talvez nós não saibamos realmente o Deus que nós servimos. Já pararam para pensar nisso? Talvez nós não sabemos. Até me emociono porque de fato nós servimos um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que tudo pode fazer. Amém. Um Deus tão maravilhoso
que talvez nós não temos essa comunhão. E o que ele quer de nós é que nós tenhamos essa comunhão e tenhamos essa certeza de que ele pode fazer tudo na nossa vida. Só que depende muito de nós. Não depende dele, depende das nossas escolhas. E ele não quer falsidade, ele quer que nós sejamos verdadeiros, mesmo em dificuldades. Mesmo errando, mesmo pecando, ele quer que nós sejamos verdadeiros. Porque quando nós somos verdadeiros, o Senhor ele vai fazer por nós aquilo que não podemos fazer, que é justificação. O que é a justificação, irmãos? É lançar a glória do homem ao pó, nos humilhar e deixar Deus fazer por nós aquilo que não podemos. Desculpa, irmãos, por ter me emocionado. Mas, assim, eu tenho vivido algo tão maravilhoso na minha vida, que uma obra tão grande Deus tem feito, que, assim, às vezes eu até não me acho digna, né? Mas eu sou muito grata a Deus pelo que Ele tem mostrado para mim. E assim nós devemos também sermos gratos a Deus e sermos verdadeiros. Verdadeiros, que o Senhor chama para que sejamos verdadeiros. Porque quando nós temos verdade, o Senhor vai operar por nós. Quando nós confessamos nossos pecados, quando verdadeiramente nós entregamos a Ele, nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos. Nós iremos alcançar as bênçãos que tanto almejamos. Né? Às vezes, quantos anos nós passamos orando por algo e que ainda não conseguimos? Por que nós não conseguimos ainda? Talvez nós não estamos sendo verdadeiros o suficiente, né? Ou talvez todo esse momento Deus está trabalhando em nosso caráter, na nossa vida, nos provando, tirando de nós aquilo que precisa ser tirado. Então, Deus tem um momento certo para todas as coisas. E aqui diz que se nós nos arrependermos verdadeiramente, se nós confessarmos ao Senhor, Ele vai nos purificar de toda injustiça, vai transformar maldição em bênção. Isso quer dizer em todos os âmbitos da nossa vida, irmãos. Na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os sentidos. Deus vai transformar maldição em bênção. Por isso que o seu primeiro estágio não precisa ser o último. Porque nós temos essa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Cristo em vós, esperança de todos. Ele é a nossa esperança. Então, vou continuar aqui, irmãos. Diz assim: não há nada que indique que a tribo de Levi tivesse qualquer preeminência especial sobre as outras tribos durante a escravidão egípcia. É bastante evidente que o plano original de ter o primogênito como sacerdote da casa continuou até o acampamento do Sinai. Os jovens dos filhos de Israel ofereciam sacrifícios naquele tempo. Que Distargo pseudo Jonatas é expressamente afirmado, é um livro. Ele enviou o primogênito dos filhos de Israel, pois até então o culto era ministrado pelos primogênitos, porque o tabernáculo ainda não fora edificado, nem o sacerdócio fora dado a Arão. Então, quem fazia toda a parte, né, do culto eram os primogênitos, porque o sacerdócio ainda não fora dado a Arão e nem o tabernáculo fora edificado. Aí nós vemos aqui agora uma parte que é crucial, que foi o que levou a tribo de Levi ser representante de Deus, né? Nós sabemos que a tribo de Levi, eles eram homens consagrados que estavam ao serviço de Deus, inteiramente ao serviço de Deus. Mas o que culminou isso? Nós vemos uma tribo, né, que ao invés de ser abençoado, foi praticamente amaldiçoado pelo que ele tinha feito,
né, que é matar todas aquelas pessoas. E agora nós vemos um ponto decisivo que vai mudar a história dessa tribo. Diz assim: o caráter é formado pela forma como os indivíduos encaram os eventos comuns da vida cotidiana, mas é testado pela forma como eles enfrentam as crises da vida. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu achei tão maravilhoso. Os irmãos conseguem compreender o que é isso? O caráter é formado pela forma como os indivíduos encaram os eventos comuns da vida cotidiana. Então, o nosso caráter, ele está sendo moldado de acordo com a nossa vida diária. Quando nós acordamos, quando nós passamos o dia, como nós nos alimentamos, como nós negociamos, como nós nos portamos com as pessoas, o que nós estamos fazendo, tudo isso está formando o nosso caráter. Tudo, tudo que nós fazemos, de certo e de errado, está formando o nosso caráter. E a palavra de Deus diz que nós não entraremos no céu se não tivermos o caráter cristão. Então, o nosso caráter ele é formado no nosso dia a dia. E agora? Mas é testado. Como o nosso caráter é testado? Pela forma como eles enfrentam a crise da vida. Então, pela forma que nós enfrentamos, isso tanto na vida espiritual quanto na vida secular, irmãos. Como nós enfrentamos as crises da vida, é que é demonstrado o nosso caráter. Irmãos, eu até falei no sábado, já pararam para pensar em alguma situação da vida de vocês em que vocês achavam que não era capaz de fazer algo e acabou fazendo? Então, isso é como é manifestado o nosso caráter. E às vezes existem coisas em nós que nem nós mesmos sabemos, mas Deus sabe. E Ele vai nos provar. Para quê? Para que nós possamos vencer as tendências do mal, do nosso caráter. Ele vai fazer, Ele vai nos moldar de acordo com isso. Então, e como Deus testa o nosso caráter? Como? Através das crises que nós passamos na nossa vida. Estou só vendo o horário aqui, irmãos. Através das crises que nós passamos na nossa vida. É aí onde Deus prova o nosso caráter. É onde é revelado. Que às vezes você acha que vai passar por uma situação e aquela situação tá tudo ok. Mas quando você chega na situação, você faz totalmente diferente daquilo que você achava. É Deus provando o nosso caráter, irmãos. E nós precisamos ter o caráter cristão. E esse caráter ele é formado aqui, na terra. Aqui, através das nossas atitudes. Através de como nós lidamos com as crises, com as situações. E nós precisamos orar muito e pedir a Deus o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a termos a visão espiritual. Antes de chegarmos na situação, nós já iremos ter a noção do que é e iremos, né, ter as ações de acordo com o que o Senhor quer, com o que o Espírito Santo quer. Já pensou alguém gritando ali, ou falando mal de você, ou querendo fazer coisas com você, e você ficar como? Calado. É fácil? Não, não é fácil. Quantas vezes nós enfrentamos crises na nossa igreja? Com alguém, com um irmão, e no momento, às vezes, que você precisava ficar calado, você não ficou. Aí é nosso caráter vindo à tona, irmãos. Como nós vemos na lição de sábado, né? Não só de sábado, mas nós vemos todo o trajeto que Jesus passou ali, né? Indo perante Anás, Caifás, Herodes, né? Pilatos. Em um momento ele falou, em um momento ele ficou em silêncio. Mas quando ele foi maltratado, quando ele foi esbofeteado, quando ele foi zombado por aqueles soldados, colocaram aquela coroa de espinho, né, e bateram nele com aquela cana e chicotearam ele. Irmãos, em que momento Jesus pediu para parar? Em nenhum momento, irmãos. Em nenhum momento. Por isso que tudo que nós passamos nessa vida, todo sofrimento, eu não sei o que você está passando, mas todo sofrimento que nós passamos, eu já passei por muita coisa, nada será comparado ao que Jesus passou por nós. E ali Jesus manifestou o caráter. E da mesma forma, às vezes nós podemos achar que está tão longe de nós esse caráter, né?
de suportar, de ficar calado, de orar pelos que nos perseguem. Mas não pode estar tão longe de nós, irmãos. Precisamos lutar, porque nós estamos no limiar da eternidade. Quantos destinos estão sendo selados? Uns para a vida e outros para a morte. Então nós precisamos buscar esse caráter. E esse caráter é manifestado em meio às crises que nós passamos. Então Jesus estava sendo morto e pediu: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus estava pedindo para que Deus perdoasse aqueles que estavam matando. Da mesma forma, Estevão, quando viu o céu aberto, estava sendo apedrejado e pediu para que Deus perdoasse, irmãos, essa unidade que Deus quer que nós venhamos alcançar. Individualmente, como igreja, essa unidade, para que possamos receber também o Espírito Santo. Como o Espírito Santo será derramado nos corações que tem ódio, que tem raiva, que é rancoroso? Não, irmãos. Já fala Espírito Santo. O templo precisa ser santo. Então precisamos trabalhar em nós isso. Trabalhar em nós e pedir a Deus, suplicar ao Senhor. Porque é um momento de súplica. Nós estamos vivendo o dia da expiação, em que nós precisamos o quê? Rasgar as nossas vestes. E diante do Senhor, e nos humilhar e pedir para Ele, para que Ele venha transformar a nossa vida. Então, como eu disse, o caráter é manifestado em meio às crises. Aí diz assim: no Sinai, o povo de Deus passou por uma das maiores crises da história da igreja, quando toda a multidão de Israel adorou o bezerro de ouro. Foi nesse momento que até mesmo o próprio Deus estava pronto para destruir Israel, que quem se posicionou? Que a tribo de Levi avançou e, por sua fidelidade, ajudou a salvar a causa de Deus. Então, nós vemos aquela tribo, aquele homem, né, que praticou o mal, agora ele se posicionou ao lado de quem? De Deus, irmãos. E quem se posiciona ao lado de Deus tem recompensa. Tem recompensa. Quando Moisés desceu do monte e encontrou os filhos de Israel adorando o bezerro de ouro, ele se colocou à entrada do acampamento e disse: Filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo e cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. No momento desta crise, a honra de Deus e sua causa foi mais preciosa para os levitas do que todos os vínculos mundanos. Nem irmãos, nem companheiros, nem amigos estavam entre eles e seu dever para com Deus. Entre eles e seu dever para com Deus. Deus recompensa pela sua fidelidade o sacerdócio. Uma parte do direito de primogenitura foi dada aos filhos de Levi. O que Rúben perdeu por sua infidelidade na casa de seu pai, Levi ganhou por ser fiel a Deus diante de todo Israel. Irmãos, sabe o que eles fizeram? O que deveria ter sido feito. Eles fizeram o que era preciso, irmãos. Eles se posicionaram ao lado de Deus, não importava irmão, irmã, vizinha. Era a causa de Deus que estava em jogo. Em nenhum momento eles titubearam. Em nenhum momento eles hesitaram. Então, eles foram fiéis num momento decisivo. E o que diz isso para nós? Que nós também precisamos ser fiéis. Às vezes, nós temos uma fé vacilante. Ah, é só mais um pouquinho. Ah, é só mais essa vez eu vou comer. Ah, eu só vou assistir esse pouquinho. Isso é uma fé vacilante, irmãos. Eu estou falando primeiro para mim, tá, irmãos? Que sou pecadora também. E preciso que Deus transforme a minha vida. Mas muitas vezes nós agimos assim. E aí, porque nós não temos comunhão, em plena comunhão com o Senhor, porque nós não vencemos as dificuldades, as inclinações, porque temos uma fé vacilante.
Eles fizeram o que era necessário. Eles não se importaram, não colocaram ninguém diante deles e o que eles precisavam fazer. Eles fizeram o que era preciso. E nós também precisamos fazer o que é preciso. Fazer o que o Senhor nos pede. Às vezes não vai ser matar ninguém, né? Hoje não é. Mas vamos matar alguém aqui dentro de nós, que é o nosso próprio eu. As nossas próprias inclinações precisam morrer todos os dias, para que nós venhamos deixar a nossa natureza espiritual sobreviver. A carne precisa morrer. E ela precisa morrer diariamente. Porque senão nós não teremos uma vida plena em Cristo Jesus. Então eles fizeram o que era preciso. E eles foram recompensados com o quê? Com um sacerdócio. Então Jacó, em seu leito de morte, denunciou os pecados de Levi. Mas Moisés, olha, irmãos, uma parte maravilhosa. Moisés, em sua bênção de despedida, exaltou acima de todos os outros. De Levi, ele disse: dá, ó Deus, o teu Tunim e o teu Urim para o homem, o teu fidedigno, que tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Olha, irmãos, que rica bênção. Moisés falou para quem? Para a tribo de Levi, que se posicionou no momento certo e ajudou a causa de Deus. E assim nós também seremos abençoados, se nós nos posicionarmos da maneira certa e fizermos o que precisa ser feito, o que o Senhor requer de cada um de nós. Nós também receberemos essa bênção. E aqui mais embaixo fala sobre a questão dos primogênitos, né? Que todos os primogênitos eram escolhidos, né? De todas as tribos. E agora os levitas, né? Fariam a parte do sacerdócio, toda a parte que estava ligado a Deus. E foram encontrados 22.000 primogênitos, desde a saída, né? Desde o êxodo, 22.000 primogênitos entre as tribos, e o número de levitas foram 22.273. E assim como teve essa diferença de 273 pessoas, os israelitas pagaram, né, a cada um, que era o preço de 5 ciclos, né, essa é a diferença. E agora eles faziam todo o serviço do Senhor. Tudo Deus instituiu para que eles fizessem tudo que estivesse relacionado à tenda, toda a parte, né, que era voltada a Deus. Eu quero só ler mais um pouquinho aqui, irmãos. Aqui diz: quando Israel entrou na terra prometida, a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança. Não se esperava que gastassem seu tempo e força para cultivar o solo e criar gado. O bem-estar espiritual de todo o Israel deveria ser a sua obrigação. E para que pudesse realizar com mais facilidade essa obra, os levitas receberam 48 cidades, espalhadas por todas as 12 tribos, e os dízimos eram usados para seu sustento. Então, todos os levitas, né, estavam a cargo da vida espiritual de Israel, né? Então, eles não tinham outra função a não ser trabalhar em prol do povo. E quem são os levitas hoje, irmãos? Todos aqueles que trabalham na obra de Deus, né? Esses são os levitas. Nós precisamos orar por esses levitas de hoje, né? São os pastores, os missionários, tesoureiros, né? Todas as pessoas que trabalham à frente da obra são os levitas. E, como eu já falei, precisamos estar orando pelos levitas de hoje, né? Que têm uma incumbência, o serviço não é fácil, né? Deixam suas famílias, vão para outros lugares. E nós precisamos orar como igreja, né? Como igreja, precisamos estar orando por cada um deles. E será que a profecia de Jacó se cumpriu? Se cumpriu, irmãos.
Assim diz a profecia de Jacó, foi cumprida. Assim a profecia de Jacó foi cumprida. Eles foram divididos em Jacó e dispersos em Israel. Já estou finalizando, irmãos. Eu quero só falar aqui. A história do templo e do seu serviço é a história dos levitas. Enquanto Deus foi honrado pelo seu povo, os levitas exerciam o que lhes foram indicado. Mas quando a apostasia surgiu, os levitas foram obrigados a procurar outros trabalhos para o seu sustento, né? Como nós vemos os filhos de Eli, Hófni e Finéias, quando o povo ia sacrificar, eles pegavam já ali de primeiro, né? Então o povo deixou de sacrificar. E assim, os levitas deixaram também de ter, né, os seus mantimentos, eles tinham que procurar outros meios. Quando o povo quando a apostasia surgiu, no caso, somente nesse caso. Levi, como as outras tribos, teve a história muito acidentada. Nem todos foram fiéis a Deus, mas a tribo continuou a existir em Israel até o tempo de Cristo e tinha um digno representante entre os primeiros apóstolos, na pessoa de Barnabé. Quem lembra de Barnabé? Um líder da igreja primitiva. Ele era um levita. Foi em tempo de crise que os levitas alcançaram sua grande vitória. Em uma crise, as decisões são tomadas rapidamente. Muitos falham nesses momentos, porque não possuem um caráter cristão independente. Olha só, irmãos, acerca que nós falamos do caráter cristão. Muitos falham no momento de crise, porque não têm um caráter cristão, não tiveram a comunhão assertiva com Deus, né? Ali que precisaram, em momento de crise, sucumbiram. Têm o hábito de seguir a liderança daqueles em quem eles confiam e não têm força em si mesmos. Aqueles que desejam sempre provar-se verdadeiro nas crises da vida, qual é o segredo? Deve ter uma ligação ativa com Deus dos céus e deve temer mais a Deus do que ao homem. Esse é o segredo, irmãos, para nós termos uma vida em plenitude, uma ligação com Deus do céu. Ou dos céus, porque Ele vai nos guiar em tudo que nós vamos fazer. Tudo. Em todas as situações e circunstâncias. E assim nós estaremos honrando Deus através das nossas vidas. E Arão era um levita e ele passou por um teste. Qual foi o teste? O teste de coração de Arão veio quando seus 2 filhos foram feridos no tabernáculo, porque sob uma influência de uma bebida forte ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Arão não podia mostrar sinais de dor, ensinando assim ao povo de Deus que Deus era justo ao punir os malfeitores, mesmo que fossem seus próprios filhos. Imagine, irmãos. Será que nós seríamos capazes de suportar? Ali foi a obra coroadora da vida de quem? De Arão, que mesmo tendo seus filhos mortos, o que aconteceu? Ele honrou a Deus. Porque o povo também precisava, né, desse testemunho. Este não era um teste pequeno, foi um grande teste. E depois de estudar Levítico 10:11, podemos entender melhor como, apesar dos assassinatos cometidos no início da vida de Levi, o Senhor podia falar de Arão como o santo do Senhor. Uma 12ª parte dos 144.000 estará ordenado sobre o nome de Levi. Serão pessoas que, por causa do pecado, mereceram apenas maldições, mas que abandonaram o pecado e, enquanto os homens ao seu redor estavam vacilando e caindo, ficaram fiéis a Deus, a sua causa, e receberam uma rica bênção das mãos de um Deus misericordioso. Resumo: Levi teve 3 filhos cujas descendências formaram a tribo que levava o seu nome. Arão e seus filhos oficiaram como sacerdotes. O restante da tribo auxiliavam no serviço do templo. Moisés e Arão foram os levitas mais notáveis do Antigo Testamento. Barnabé e Marcos são os personagens proeminentes do Novo Testamento. Amém, irmãos?
Então, o que nós podemos aprender dessa tribo, que o seu primeiro estágio não precisa ser o último, que se você se arrepender verdadeiramente, o Senhor vai te perdoar, e aquilo que era maldição se transforma em bênçãos dobradas. Sem palavras, né? O que Deus pode fazer na nossa vida, se nós nos arrependermos verdadeiramente. Amém. Amém.